Olá! Hoje a gente vai entrar de cabeça num caso clínico que é um verdadeiro quebra-cabeça, direto do Massachusetts General Hospital. A ideia aqui é mais do que só contar uma história. É um convite pra gente pensar junto, como se estivéssemos lá na emergência, tentando decifrar as pistas num cenário super crítico. Para a gente não se perder, esse aqui vai ser o nosso caminho. Vamos seguir passo a passo a jornada da equipe médica, desde a chegada da paciente até o desfecho. Prontos? Então vamos lá. E o nosso ponto de partida é a sala de emergência. Chega uma paciente em estado gravíssimo. E agora? Antes de qualquer máquina, qualquer exame, a ferramenta mais poderosa é a anamnese, a história clínica. É hora de ouvir com muita atenção o que trouxe essa paciente até aqui. Olha só o quadro inicial. Uma mulher de 57 anos, com dor no peito, falta de ar, tontura e episódios de síncope. Tudo isso há 2 dias. Essa combinação de sintomas, gente, não é só um sinal de alerta. É uma sirene, daquelas bem altas, de emergência com risco iminente de vida. Vamos dar uma olhada na cronologia para entender a gravidade. 6 semanas atrás, ela já tinha sido internada por um problema respiratório. E agora, a coisa piora de repente. A dor no peito começa enquanto ela dorma, aumenta para a nota 10 de 10, e 20 minutos depois de usar fentanil, ela tem 2 desmaios e a falta de ar piora muito. A história vem se arrastando, mas a catástrofe aconteceu em questão de horas. O tempo aqui é tudo. E o histórico dela é complexo e super importante. Temos DPOC, transtorno bipolar, uso de opioides, hepatite C. E mais, um histórico de morar na rua, fumar há mais de 40 anos, usar drogas injetáveis. Cada um desses pontos não é só uma doença a mais na lista. São verdadeiras bandeiras vermelhas, sabe? Fatores de risco que abrem um leque enorme de possibilidades, principalmente para infecções e problemas cardiovasculares graves. Isso muda todo o nosso raciocínio. Ok, já temos a história. Agora vamos para os dados objetivos. O que o exame físico e os primeiros testes nos contam? A gente precisa de pistas concretas para entender por que ela está em choque. E uau! Os achados são de arrepiar. Pressão lá embaixo, 79 por 61. Taquicardia, taquipneia, hipoxemia. E olha só isso, jugular elevada, bulhas cardíacas abafadas e pele fria e mosqueada. Essa combinação de hipotensão, jugular elevada e bulhas abafadas, isso tem nome. É a famosa tríade de Beck. É um sinal clássico de que algo está espremendo o coração. É o que chamamos de choque obstrutivo. O eletrocardiograma também traz uma pista valiosa. Não tem aquele supradesnivelamento de ST clássico de infarto, sabe? O que a gente vê é algo mais sutil. Depressão do segmento PR e elevação em AVR. Isso aponta o dedo direto para o pericárdio, aquela bolsinha que envolve o coração. Parece que o problema é ali, por fora do músculo cardíaco. E aí, com o ultrassom na beira do leito? Bingo! A imagem confirma tudo. A gente vê esse espaço escuro enorme ao redor do coração, que é o derrame pericárdico. E o mais importante, o ventrículo direito está sendo amassado. Ele inverte durante a diástole. A pressão do líquido é tão grande que não deixa o coração encher de sangue. Tá aí a causa do choque. É uma emergência mecânica. Então, vamos juntar as peças? Hipotensão, jugular estufada, bulhas abafadas e essa imagem no ultrassom. O que tudo isso grita pra gente? É um caso de livro de tamponamento cardíaco. O coração está sendo esmagado pelo líquido ao seu redor. Esse é o nosso diagnóstico sindrômico. É a emergência que a gente precisa resolver agora. Até o raio-x de tórax ajuda a gente a ter uma ideia da dimensão do problema. Olha o tamanho dessa silhueta cardíaca. É gigante. Fica com essa forma arredondada que o pessoal chama de coração em moringa ou garrafa de água. É um sinal clássico de um derrame pericárdico muito grande. Agora, vamos para o laboratório porque aqui tem mais mistério. O lactato está nas alturas, confirmando o choque, mas o que chama a atenção mesmo é o dímero D super alto, que pode indicar um coágulo ou até uma dissecção de aorta. Ao mesmo tempo, a hemoglobina está baixa, indicando sangramento. Peraí, um sinal de coágulo e um sinal de sangramento. Isso é uma pista muito importante. Provavelmente aquele líquido no pericárdio é sangue, e a causa disso deve ser algo bem grave. Beleza, então a gente já sabe o que. É um tamponamento cardíaco por um derrame com sangue. Esse é o diagnóstico da síndrome. Mas a pergunta que vale ouro agora é: por quê? De onde vem esse sangue? O que causou esse sangramento todo? As possibilidades são muitas, né? Poderia ser uma infecção grave, tuberculose, até um câncer. Mas, com esse quadro agudo, essa dor terrível e aquele dímero D estourado, uma coisa pula para o topo da lista: síndromes aórticas agudas. A gente está falando de dissecção ou, pior, uma ruptura da aorta. É a hipótese mais perigosa e que a gente precisa confirmar ou descartar o mais rápido possível.
Para ter certeza, a equipe precisava de um exame de imagem mais potente. Mas, antes de correr para a tomografia, apareceu um obstáculo. Um grande obstáculo. Isso é a medicina na vida real, sem filtro. A urgência de fazer a tomografia para ver a aorta bateu de frente com outra emergência, uma crise de abstinência de opioides gravíssima. Não dava para levar a paciente para o tomógrafo naquele estado. Primeiro, foi preciso controlar a abstinência. Isso é um lembrete crucial. A gente trata pessoas com todas as suas complexidades, e não só uma doença isolada. E, finalmente, a imagem que fecha o diagnóstico. A angiotomografia é reveladora. Olha ali, é um pseudoaneurisma, uma ruptura contida da raiz da aorta. O sangue está vazando da principal artéria do corpo, bem na sua origem, e se acumulando em volta do coração. Acabou o mistério. O diagnóstico etiológico anatômico está na nossa frente. Com uma ruptura de aorta confirmada, não tem o que pensar. É cirurgia de emergência. A paciente foi direto para o centro cirúrgico. Mas fica a pergunta: por que a aorta dela rompeu? Foi um evento isolado ou a consequência de alguma outra coisa? A resposta definitiva estava lá, na mesa de cirurgia. E o que os cirurgiões encontraram foi avassalador. Não era só a ruptura. Havia uma infecção gigantesca. Tinha vegetação na válvula aórtica, um abscesso na parede da aorta. A infecção já tinha destruído a válvula aórtica e a mitral. O estrago era tão grande que, mesmo depois de consertar tudo, o coração não voltou a funcionar direito. Ela precisou de ECMO, um pulmão e coração artificiais para se manter viva. Ok, então a ruptura foi causada por uma infecção. Mas que infecção? Qual foi o micro-organismo por trás de toda essa destruição? Para descobrir o verdadeiro culpado, era preciso ir para o microscópio. E aqui está a resposta, a peça final. A patologia, usando uma coloração especial chamada Grocott, revelou hifas de fungo. O culpado não era uma bactéria, como se poderia esperar. Era um fungo, e um fungo bem agressivo, Aspergillus flavus. Esse é o diagnóstico etiológico final, a causa de tudo. Então vamos amarrar toda a história. Tudo começou com uma endocardite fúngica, provavelmente pelo uso de drogas injetáveis. Esse fungo destruiu as válvulas do coração, formou um abscesso que foi comendo a parede da aorta até ela romper. Esse rompimento causou sangramento, que levou ao tamponamento cardíaco, que foi o que levou a paciente para a emergência. É uma cascata de eventos catastróficos, um atrás do outro. Com o diagnóstico completo em mãos, vamos ver como foi a evolução dela depois da cirurgia e qual a grande lição que fica desse caso. Infelizmente, mesmo com toda a tecnologia, com a cirurgia, o estrago já era muito grande. A infecção era muito grave e o corpo dela ficou muito tempo em choque. Ela começou a ter sangramentos, precisou voltar para a cirurgia várias vezes e os órgãos como o fígado e os rins começaram a falhar. O corpo simplesmente não aguentou. E no meio de toda essa complexidade técnica, a lição final, e talvez a mais importante, veio da própria paciente. Antes de morrer, ela pediu que o caso dela fosse usado para ensinar outras pessoas, para ajudar outros pacientes. É um lembrete muito poderoso, né? Por trás de cada exame, de cada diagnóstico difícil, existe uma pessoa, uma história. E essa história, com certeza, vai ensinar muita gente.